Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, o horário que você está vendo isso aí. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos embarcar numa jornada para aprender assim como que funciona os mistérios de uma programação front-end, que aquela programação que o pessoal considera complicada, diferente, assim, se você já veio da programação, você não, às vezes não entende muito bem como é que funciona a questão das telas, né, em si. É, e aí eu venho aqui para mostrar para vocês que é uma coisa não tão complicada de se entender, assim, que é um pouco mais acessível do que parece, sabe? E originalmente eu não ia fazer um vídeo disso aqui, eu não tinha pensado muito certinho de fazer um vídeo disso. Eu decidi fazer isso única e exclusivamente porque uma pessoa extremamente importante na minha vida conversou comigo esses dias, pediu para mim, para eu ajudar ela a aprender programação e tá desenvolvendo aí essa habilidade nova de programação, principalmente na questão de front-end. Ela não é da área de tecnologia, então eu tenho que começar bastante do zero e é uma coisa que eu entendo que muitas pessoas veem e acham que é um bicho de sete cabeças e acham que é um problema, tipo, uma dificuldade muito grande, uma dificuldade muito grande de entender como é que funciona. E eu queria simplificar as coisas, mostrar que não é tão tudo isso, né? Tão mais difícil do que as pessoas demonizam às vezes isso. E além de ajudar ela, eu ia fazer isso particular para ela, mas eu achei que faria sentido, porque algumas outras pessoas podem ter o mesmo problema, a mesma dificuldade de estar em áreas assim completamente diferentes e acharem que não iam conseguir entrar na tecnologia, não iam conseguir entrar na parte de programação porque é extremamente complicado e que é uma coisa que você vai se matar para conseguir fazer e que você não tem inteligência suficiente para conseguir fazer. O que não é uma verdade, todo mundo consegue entrar nessa área de uma forma ou de outra, se quiser, só que sim, é uma área bem complicada, bem difícil, e que não é tão fácil, mas se você vê e gostar da área, se você realmente sentir uma vontade de tentar, provavelmente você consegue, com uma dedicação você vai conseguir. Antes de tudo isso, antes de começar a falar exatamente sobre as coisas que fazem o front-end, ser o front-end, eu queria falar o que que é, eu estou falando aqui front-end para lá, front-end para cá, o que é front-end? O que é isso aqui? O que que isso significa? Para pessoa que não, para você que não sabe exatamente o que que é front-end, é, a área de programação web, principalmente de aplicativos e de tudo em geral, né, trabalha com coisas, com conceitos de estruturação e de lógica e de arquitetura, né, de organização das coisas do projeto, de forma distinta e separando bem para as responsabilidades de cada coisa. O front-end, que é a minha parte de trabalho, minha área de trabalho, meu conhecimento, minha área de estudo e tudo isso, que eu invisto nisso há bom tempo, é a parte da programação, a parte do sistema que vai estar trabalhando com as telas, com a parte de usuário, com acessibilidade, com toda a parte
de interação web. Então, o front-end vai ser a pessoa responsável pela criação daquilo visual que você interage. Por exemplo, não sei se alguém aqui já se perguntou, se alguém que está vendo esse vídeo já se perguntou, é, por exemplo, eu tenho um botão aqui num site e assim, eu clico nele, faz uns negócios, manda para outra página, e eu passo em cima dele, eu passo o mouse em cima dele assim, muda de cor. Como que isso aí acontece? Tipo, por que que isso aqui é escrito dessa forma? Por que tá posicionado? Como que tem essas imagens aparecendo? Como que carrega tudo isso? Tudo isso é responsabilidade do programador front-end. Claro que não é só ele que está envolvido nisso, não é ele, a maioria das vezes não é ele que define as imagens, não é ele que cria as imagens, mas a parte de programação, a parte de efetiva que vai chegar para o usuário, é ele que vai estar botando a mão na massa para fazer. O que parece muito complexo, porque você vê coisas bizarras que os caras fazem. Tem pessoas que fazem coisa, pô, absurdas, e isso é muito legal, e a gente consegue escalar isso de uma forma muito grande. Só que a gente pode começar por uma parte um pouco mais simples. E como que a gente vai começar por uma parte mais simples, Henrique, se eu não sei absolutamente nada? Tipo, vamos começar pelo conceito das coisas que estruturam o front-end. A gente trabalha com três pilares muito grandes, que é a parte de estrutura, a parte de estilização e a parte de código em si, a parte de programação. O que que isso aqui quer dizer? Ilustrando isso como se fosse, vamos supor que partes de front-end sejam analogamente sejam um corpo humano. O que que é cada coisa disso aqui? A estrutura nada mais é que nossos ossos que vão ali estar sustentando tudo que vem em sequência. Ele vai estar sustentando todo aquele site, ele vai estar estruturando tudo, onde fica cada coisa, e aonde está o que, e como que funciona, e o que é o que. Se eu tenho um botão, como que eu sei que ele é um botão e não simplesmente um elemento qualquer? Essa estrutura toda aí é feita uma linguagem que não que talvez muitos conheçam, que talvez muitos já tenham ouvido falar, que é o HTML. Até existem outras formas de fazer, mas o principal disparado é o HTML. Hoje é o mais utilizado, não tem outro, não tem, não tem para que estudar outro num princípio assim, não tem necessidade. Eu vou tá mostrando aqui exemplos, depois daqui um pouco de código de como funciona o HTML, eu vou estar explicando o que que é ele e tudo certo. A estilização é a parte, voltando à analogia do corpo humano, ela é a parte da beleza. É o corpo aqui, o meu rosto, que não é tão belo assim, meu cabelo, menos belo ainda, por isso que eu estou de boné. Isso aqui é estilização. E estilização num site também tem estilização. Eu estou num site aqui, eu passo o mouse em cima aqui, fica roxinho. É, o botão é quadradinho desse jeito aqui, branquinho, com uma sombra aqui, coisinha, né, mais elaborada. Essa linha aqui é roxa, rosa, sei lá que cor é essa. Aparentemente eu sou meio daltônico. Não sou, mas tenho problemas com algumas coisas. E isso aqui na programação é feito com o CSS. Então, provavelmente alguém já deve ter ouvido essa. Você que está assistindo aí, provavelmente talvez já deve ter ouvido alguma coisa dessa dupla,
ou talvez não também, isso não é um problema, e saber isso aqui, o que significa essas siglas aqui também é indiferente. Talvez para conhecimento, curiosidade, né? Mas nenhum, nada prático. E o código aqui que você pode ser, que é a parte funcional, a parte que quando eu clico nesse botão de voting aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dar um like aqui? Ah, tá, pode ser. Ou então, quando eu clico em exportar aqui, para ele exportar de verdade, quem que faz isso? É a parte de código, é a parte funcional. Isso na analogia do nosso corpo humano seria o que? Músculo, seria os órgãos, seria o cérebro, seria tudo a parte funcional que a gente efetivamente utiliza. A gente tem a parte de estrutura, a parte de estilização, mas a gente tem a parte de código, que é a parte de inteligência desse site. Senão a gente ia ter uma carcaça aqui que não teria. É... Até funciona, dependendo da situação. Existem inúmeros sites feitos apenas com HTML e CSS, mas aqui a gente está trabalhando com o conceito completo, né? E essa parte de código é fundamental, é uma parte que vai estar na grande maioria dos sites, é o que diferencia tudo, é o que vai ter regras de negócio, é o que vai ter toda a inteligência, toda funcional ali. Isso aqui eu vou passar uma linguagem específica, não se preocupem com isso, que é o JavaScript, mas não se preocupa com isso, isso aqui pode ser feito em várias outras linguagens, pode ser feito em Java, pode ser feito em PHP, pode ser feito em C, eu estou falando aqui um monte de linguagem, provavelmente você não conhece, nunca nem ouviu falar, mas isso aqui é definição por projeto, a maioria das vezes. O JavaScript talvez seja o mais difundido hoje para a parte de front-end, é o mais utilizado definitivamente na parte de front-end, mas dá para ser feito com outras linguagens, dá para fazer o Ruby, tem vindo uma linguagem chamada Ruby, tem vindo bastante forte aí ultimamente. Mas não se atentem muito a isso, isso aqui é só para estar ilustrando para vocês o que, que é o que, essas três divisões claras que tem na programação front-end, e isso aqui é, é o que um front-end faz, basicamente. Ele faz a parte de HTML, ele vai fazer a parte que é a estrutura, ele vai fazer a parte de CSS, que é a estilização, ele vai fazer a parte de JavaScript, de código, né? Que é a parte funcional em geral do site. Aqui eu vou trazer uma ilustração de como funciona, né? Para não ficar tão abstrato assim o conceito disso. Então, aqui vamos, por exemplo, não se atentem muito, não precisa ficar pensando muito no que eu vou estar escrevendo aqui efetivamente, eu vou estar descrevendo para vocês tudo que eu estou fazendo, né? Então eu vou criar um botão aqui, eu vou criar um texto e um botão, nada muito elaborado. E eu vou criei aqui três textos, eu criei um botão aqui, vou dar um nome para ele de botão. Eu vou tirar minha câmera aqui para vocês conseguirem enxergar. E aqui a gente pode ver que já tem uma certa estilização originária, natural, inerente do próprio HTML. Isso aqui é só um código HTML, eu não fiz nenhum tipo de estilo até o momento. Não precisam se preocupar o que é esse H1, o que é esse P, o que isso aqui quer dizer. Mas aqui nada mais é que eu fiz isso aqui é um título,
É, e eu tenho um título aqui, que já é um texto um pouco maior, texto negrito, e, e fiz dois textos aqui que estão falando que está em vermelho e em azul, que claramente não estão, né? E, e um botão, que não faz nada, porque a gente não fez nada, nenhum JavaScript, né, até o momento. Então, vamos lá. Vamos fazer um CSS aqui, uma estilização desse, desse código que a gente fez aqui. No meu título, eu, o que, que eu posso fazer no meu título aqui? Eu vou colocar as letras tudo em maiúsculo. Aí, aqui, ó, você viu que eu não mexi no texto aqui, ó. Eu não encostei nesse texto. Ele está aqui em minúsculo e se eu escrever qualquer outra coisa aqui, ele em minúsculo, ele vai estar aqui em maiúsculo porque eu coloquei na minha estilização que esse título tem que estar em maiúsculo. Isso aí é um dos tipos de estilização que a gente pode fazer. Ou então, eu vou colocar a fonte, mudar o tamanho da fonte, vou colocar um font size aqui de um tamanho de fonte de, vou pensar aqui, 85 pixels. Não se preocupem com isso, novamente, né? Não precisa se preocupar com esse tipo de formato, não precisa se preocupar necessariamente com o que eu estou escrevendo. É mais para ilustrar como funcionam as coisas e como que muda realmente e dá para ver claramente que uma coisa é responsável exclusivamente por aquilo. Aí, sei lá, no meu texto em vermelho, eu vou colocar aqui a minha cor em vermelho. Aqui ficou os dois, mas já a gente vai mudar. E no meu texto em azul, eu vou colocar a cor em azul. E aí, a gente tem aqui um, um texto em azul e um texto em vermelho. Estilo apenas, estilo, nada. E no meu botão, eu vou colocar que meu botão vai ser rosa, vai ser rosa. Aí, um botão rosa, botão rosinha, não tem muito para onde fugir, é isso aqui. Aqui a gente uma demonstração clara de como muda a parte de estilização. Eu vou colocar que meu botão aqui ele vai ter tamanho. Eu posso aumentar o tamanho dele aqui. Eu posso aumentar a altura. Vixe, aumentei demais. Aqui, aumentei aqui. Não, aumentei de menos. Vamos lá, Henrique. Aqui um tamanho decente. Aumentei aqui, ó. Pronto. Aí. Eu posso aumentar a altura dele. Colocar ele para. Aqui eu aumentei de menos, não aumentei de nada, né? No caso. Então vamos colocar para 50. Eu vou diminuir um pouco isso aqui para a gente conseguir ver direito. Aí, aumentei para 50. Aí, ó, coisa legal. Dá para fazer um monte de coisa, dá para colocar borda arredondada. E aqui que vem a aqui é uma brincadeira que aqui você pode ir na imaginação. Aqui você pode fazer bastante coisa, pode fazer animações, pode fazer tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar aqui com questão de estilização. E aqui no JavaScript, vamos para a parte de código. Na parte de código, a gente
tá vendo que o nosso botão não faz nada, né? Por que que o nosso botão não faz nada? Vamos fazer alguma coisa nesse botão. Então, o que que a gente pode fazer nesse botão aqui? É, vamos fazer ele aparecer uma mensagem aqui pra gente de, sei lá, oi. Não de novo, né? Eu tô só aqui escrevendo um código que vocês não precisam estar sabendo o que está acontecendo, só eu vou escrever aqui rapidinho e, e daí eu mostro efetivamente que vai funcionar. Aqui o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o meu elemento botão lá no HTML e estou adicionando um evento de clique nele. E quando eu fizer um clique nele, eu vou adicionar Olá Mundo. Aparecer um alerta de Olá Mundo. Isso vai funcionar? Talvez. Funcionou. Aí, ó, viu? Do nada, a gente não tinha a gente tinha um botão que não fazia absolutamente nada. Agora a gente tem um botão que me dá uma mensagem para você ver como realmente a parte funcional do código tá aqui. Eu tinha, inclusive, eu dei o exemplo aqui de JavaScript porque realmente a parte mais usada, tanto em maioria dos locais que você vai ver fazendo programação front-end, vai estar utilizando JavaScript na parte de código. E eu posso colocar isso aqui em outra linguagem? Posso colocar isso aqui em outra linguagem. Mas essa aqui é a mais utilizada. Se isso é bom, se isso é ruim, aí já, já muda já é questão um pouco mais de gosto e de projeto, né? Cada projeto. E é uma coisa também bem interessante que eu posso dar como dica, que é não se atentar muito à questão da linguagem de programação em si. Cada linguagem resolve um problema de uma forma única ou não, de uma forma efetiva ou não. E aí cada projeto decide o que preferir. Eu aconselho para quem estiver começando a parte de programação front-end, estar trabalhando com JavaScript. É uma linguagem ok, simples, pode parecer um bicho de sete cabeças olhando assim a princípio, mas é costume e não precisa se assustar com isso. É realmente costume. Isso aqui é coisa que você usa todos os dias, a todo momento. Então, é uma coisa que vai acostumar. Não tem muito para onde fugir. Se você quer trabalhar com programação, você vai ter que trabalhar com alguma linguagem. E você vai aprender essa linguagem de uma forma ou de outra. É, por fim, era isso. Eu queria só é, mostrar para vocês como funciona mais ou menos o front-end em si, o que cada coisa faz, qual é a estrutura de um programador front-end, o que o programador front-end faz basicamente, e, e como que funcionam mais ou menos as coisas, para mostrar que isso não é a coisa mais aterrorizante do planeta. Eu queria agradecer, né, se você assistiu até aqui. Eu fico muito feliz. Eu espero que
tenhamos um contato aí, se possível, se você se sentir à vontade, pode mandar um comentário, deixar um like ou algo do tipo. E eu agradeço bastante de ter visto até aqui e até a próxima, rapaziada. Tamo junto.